Bom dia, pessoal. Tava com saudade de vocês, viu? Faz tempo que eu tava com um tratamento de saúde aí, e aí me atrapalhou um pouco. Mas hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Nós vamos falar sobre uma ilustração muito importante que Jesus falou. Ele contou para os seus apóstolos, né? Ele falou sobre uma semente. Ele comparou as pessoas a, ao solo, né? A terra, né? Mas guarde um pouquinho só, que eu já volto com vocês aí. Espera só um pouquinho, tá bom? Vamos ler, vamos ler essa ilustração na íntegra para vocês entenderem melhor, né? Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo do 3 em diante. Ele diz o seguinte: falou-lhes então muitas coisas por meio de ilustrações. Ele disse: escutem, um semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas, quando o sol se levantou, foram queimadas e murcharam, porque não tinha raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo bom e começaram a dar fruto. Estas 100 vezes mais, aquelas 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Então essa é a ilustração. Mas o que Jesus quis dizer quando ele falou sobre o que ele queria ensinar para as pessoas quando ele contou essa ilustração? Espera aí. Que lição Jesus queria nos ensinar quando ele falou sobre essa ilustração? Ele mesmo dá a resposta. Veja aqui agora os versículos 19 em diante. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é a explicação da semente que caiu na beira da estrada. Ou seja, quando alguém, ouve a palavra de Deus, mas ele não dá atenção, então vem o inimigo e tira aquilo ou do seu coração, né? Tira a verdade do seu coração. Essa foi a explicação sobre a semente que cai à beira da estrada. Agora nós vamos ver qual é o significado da semente que cai no solo rochoso. A explicação do próprio Jesus sobre a semente que caiu no solo rochoso. Ele diz assim, ó: a que foi semeada em solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e imediatamente a aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por algum tempo, e quando surgem dificuldades ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeça. Viu? Ou seja, a semente foi lançada na rocha, ela não tem raiz. A pessoa aceita com alegria, gosta do que aprende, mas não deixa ela entrar no coração e criar raiz. Então, quando vem os momentos de problema, de perseguição, dificuldade, porque até mesmo o cristão, ele pode ser perseguido, e perseguido até mesmo pela sua própria família.
quando alguém não aceita que você, aquilo, as suas crenças, né? Quando alguém da sua família não aceita, então ele passa a perseguir aquela pessoa. E por a verdade não ter raiz no seu coração, ela vai embora. Acaba abandonando a verdade. Agora note o significado da semente que caiu sobre os espinhos, Val. A que foi semeada entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as ansiedades desse mundo e o poder enganoso das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas ansiedades da vida pode fazer você abandonar a verdade, né? Problemas financeiros, problemas familiares, problemas conjugais, pode fazer você desprezar algo que é mais importante, que é a verdade da palavra de Deus. Às vezes também a ganância, o amor ao dinheiro, tudo isso pode fazer com que você acabe abandonando a verdade. Esse é o significado da semente que foi lançada nos espinhos. Mas nem tudo está perdido, né? Houve algumas sementes que caíram em solo bom. Veja o que Jesus Cristo disse sobre essa semente. Ó. A que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e compreende, e, sen, e compreende o sentido dela, que realmente dá fruto e produz este 100 vezes mais, aquele 60 vezes mais e o outro 30 vezes mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele solo bom, aquela pessoa que representa o solo bom, ela aprende, aplica e acaba transmitindo a verdade a outras pessoas. Ou seja, ela dá frutos, umas 100 vezes mais, outras 60 vezes mais e outra 30 vezes mais. Por que 60, 30, 100, 60 e 30 vezes? Porque algumas pessoas, as circunstâncias fazem com que uns produzam mais do que outros, né? Alguns 100 vezes mais, outros 60 vezes mais e outros 30 vezes mais, tá certo? Então, esse é o significado da ilustração. Agora, que tipo de solo você pretende ser? Aquela da beira da estrada? Aquele que cai entre as pedras? Que aprende a verdade com alegria, mas depois que vem o, o problema da vida, do cotidiano, por não ter raiz, ela acaba abandonando, acaba morrendo, né? Aquela entre os espinhos, que os problemas, as ansiedades fazem com que ela acabe abandonando, ou aquela que cai no solo bom. Pense nisso. É óbvio que todos nós queremos ser um solo bom, ser receptivo à palavra de Deus. Portanto, quando uma testemunha de Jeová bater a sua porta, ou dar um telefonema, ouça, ouça. Faça que nem os bereanos lá, na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi pregar na cidade lá de Bereia e as pessoas, ouviram atentamente o que ele estava falando. Como eles não tinham certeza se aquilo que Paulo estava pregando era verdade, o que eles fizeram? Foram pesquisar. E o resultado foi que muitos se tornaram cristãos, porque eles viram que aquilo que Paulo pregava era a verdade da palavra de Deus. E que todos nós, né,
façamos uso disso aqui, ó, que Deus nos deu, né? A inteligência. Portanto, pesquise, né? Entre no site jw.org e procure saber mais a nosso respeito. Deixe seu like, obrigado e até o próximo vídeo. Matamos a saudade, né? Até a próxima.